barbas, para poder tirar sua identidade. Que tudo para eles era o cabelo. O cabelo dizia tudo. Dizia quem era a família, dizia que era a religião, dizia sua cultura, tudo. Quem era seu grupo. Então, eles fizeram isso para poder tirar a identidade deles. Aí, tirando essa identidade deles, os negros não deixaram isso acabar. Eles trouxeram o turbante. Quem conhece turbante aí? O famoso turbante. O turbante não era só para embelezar, ele protegia também o couro cabeludo. Como que eles não tiveram seus cabelos raspados, eles tiveram que usar os turbantes. E com isso, os turbantes traziam proteção, esperança. E nessa forma foram crescendo os cabelos. As mulheres tiveram uma grande ideia de fazer as famosas tranças, a famosa trança de arroz. Mas não era somente arroz que eles colocavam grãos, milho, feijão. Isso aí era uma forma deles, da sobrevivência deles. Quando chegasse mais na frente, eles conseguiam plantar e colher. E o turbante e as tranças mostram que mesmo com a dor, o povo negro nunca perdeu a sua força. Aí chegou a lei, o dia da libertação, que foi dia 13 de maio de 1888, que foi o fim da escravidão. Mas mesmo assim, com o fim dessa escravidão, o preconceito continuou e eles não eram respeitados. Só quem tinha paz ali eram os brancos e eram os europeus, com os padrões de beleza de peles claras e cabelos lisos. Mas os cabelos afros nunca foi símbolo, os cabelos afros sempre foi símbolo de resistência e com o tempo se tornou motivo de orgulho e identidade. E nisso veio o movimento Black. O Black surgiu nos anos de 1960 e 1960 e 1970. Começaram a ser aceitos. E eu sempre digo, não precisamos mudar para ser aceitos. Nosso cabelo, nossa cor, nossa cultura são lindos. A luta continua até hoje. E eu deixo uma frase para vocês: o que um dia foi sobrevivência, hoje é poder. Viva o cabelo! Obrigada a todos. Tem mais uma, né? Mais uma tela? Tinha uma, obrigada. Não, peraí. Muito bom! Obrigada. Antes de anunciar a próxima palestrante, quero fazer aqui a pergunta para a gente refletir. Qual é o papel da educação? Certamente é multifacetado e bem abrangente, envolvendo desenvolvimento social, econômico, formação de indivíduos críticos e conscientes, além de ser uma alavanca para impulsionar a inclusão e reduzir as desigualdades. E é nessa fonte que vamos beber um pouco agora, com as perspectivas sobre o racismo estrutural e como ainda se manifesta nas escolas, não apenas em atitudes individuais, mas nas próprias estruturas sociais e educacionais que reproduzem desigualdades. O tema vem destacar também o apagamento histórico das contribuições africanas e das consequências da escravidão, além de fortalecer o seguinte mote: a escola é um espaço formador de identidade. E quem vem falar sobre esse tema tão relevante é uma pedagoga que atua na área da educação há 24 anos. Ela afirma ser tranquila e dedicada em tudo que se propõe a fazer e considera a família o bem mais precioso da vida. É apaixonada por gatos, pela praia, pela vida e pelo Flamengo. Então, venha para cá, Elaine Reis. Boa noite a todos. Boa noite. Quero dizer, primeiramente, que eu estou muito feliz e me sentindo realizada por estar superando mais um desafio na minha vida. E assim como foi dito antes, esse é apenas o começo para todos nós. E vou falar de um assunto, racismo estrutural nas escolas, porque eu sou pedagoga, minha experiência não é diretamente em sala de aula, eu fui mais para o lado administrativo,
porém um trabalho muito próximo a professores, a alunos. E quando a gente trabalha em colégio, todos nós somos educadores. E eu tenho uma experiência que em 2002, quando eu comecei a trabalhar num colégio particular, com uma mensalidade altíssima, uma outra vivência social, eu fiquei impactada com a quantidade de alunos negros na escola. Cheguei em casa a comentar, falei, nossa, eu não vi quase aluno negro. E hoje, em 2025, eu vejo que essa diferença ainda permanece. Por isso que eu quero falar sobre isso, porque eu acredito que a educação e a escola, eles podem transformar e fazer um futuro mais igualitário. Primeiramente, nós temos que entender a história do povo negro e como é que o Brasil foi construído. O povo negro, eles foram retirados à força das suas terras, da sua dignidade, do seu trabalho, das suas famílias, para serem escravizados. E por mais de 300 anos, eles ficaram negligenciados ao acesso à saúde, à educação, inclusive. E além disso também, o racismo, ele também foi construído o racismo estrutural na nossa sociedade na colonização europeia. Os europeus, eles queriam ter vantagens econômicas, poder. E o que eles fizeram? Eles colocaram, para justificar a exploração do trabalho escravo, eles definiram que os escravos, que os negros eram um povo inferior ao povo branco. E isso foi ditado por muitos séculos e o que causou essa estrutura. E diante disso, teve a falta de inclusão por conta da cor. E a Lei Áurea de 1888 aboliu os escravos. Eles foram libertos legalmente, mas a consequência da escravidão permaneceu durante séculos, inclusive ainda hoje, na estrutura, nas instituições, na economia. Porque o racismo estrutural, ele vai muito mais além do que um racismo individual de preconceito. Ele está enraizado nas instituições. E mesmo que alguém diga que não cometa um ato de racismo individual, o sistema continua reproduzindo essas desigualdades. E como é que ele se manifesta no ambiente escolar? A discriminação racial, ela acontece de diversas formas, sutis e outras, às vezes, muito evidentes, às vezes até de uma forma violenta, com piadas, com apelidos racistas. E esse grupo de alunos, eles ficam com autoestima baixa, o rendimento escolar cai, e eles não conseguem se sentir pertencentes àquele lugar. E muitas das vezes acontece a evasão escolar. Um grande avanço que nós tivemos na nossa educação é a Lei de 10.639 de 2003, que obriga que todas as escolas públicas particulares, ensino fundamental e ensino médio, eles ensinem sobre a história e a cultura do povo da África e afro-brasileira. Isso é para valorizar a ancestralidade africana. Mas nós precisamos ainda ter uma formação adequada para os professores, para que eles tenham uma sensibilidade e consciência para tratar desse assunto o ano todo, não apenas no mês de novembro, da consciência negra. Como que nós vamos combater esse racismo estrutural nas escolas? Eu acredito, assim como todos, que a escola é um espaço formador de identidades e de valores. Quando ela deixa de silenciar a história do povo negro, as descobertas, gente, teve muitas descobertas na África, científicas, com a matemática, com a arte, com a cultura, e passar a valorizar essas conquistas
as contribuições que o povo negro teve para a estrutura da nossa sociedade, a gente consegue fazer com que as crianças elas aprendem a enxergar a desigualdade como parte da sua formação. E daí elas também conseguem combater essa desigualdade, elas conseguem transformar a mentalidade da sociedade. E aí, sim, de verdade, a educação cumpre verdadeiramente o seu papel antirracista. Eu tenho uma frase aqui para terminar, que é da filósofa Angela Davis, que ela diz: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Muito obrigada a todos. Hoje tivemos um tema bem interessante aqui, na área de beleza, sobre as sobrancelhas masculinas. Preparem-se, pois vem mais por aí. Já ouviram falar sobre o método de depilação a cera? Já, né? Ah, mas tem algo mais específico, cuja característica é a aplicação de cera em camadas mais espessas, que se tornam elásticas ao esfriar, permitindo a remoção da depilação de forma limpa e com menos dor, resultando uma pele mais macia. Bateu curiosidade aí? Aqui também. Então vamos saber como é o método espanhol de depilação. Agora, com a personal bronze há 3 anos e depiladora há 6 anos, que também atua na área de auxiliar administrativo da Citra Constrilho, é isso? Sindicato dos